Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Fundamentos da Informática. Hoje vamos falar sobre programas e transistores. Então, gente, é interessante a gente falar sobre esses dois aspectos, porque foram dois aspectos que fizeram com que os computadores modernos, ou melhor, os computadores daquela época, se tornassem computadores modernos, né? Da forma como a gente, mais parecido com o que a gente conhece hoje. Logicamente que ainda com algumas diferenças. E no fim da aula a gente vai falar de uma curiosidade a respeito do bug, tá bom? Então vamos lá. Galera, falando de programas, a gente vai ter que mencionar aqui o John von Neumann, que foi um matemático húngaro que chegou à conclusão de que os computadores que eram desenvolvidos, que foram criados naquela época, eles eram subutilizados, ou seja, eles faziam apenas cálculos matemáticos e ele acreditava que os computadores eles poderiam ir além disso. Um aspecto importante e muito marcante dos primeiros computadores é que tudo o que você quisesse fazer no seu computador, você tinha que fazer ali, iniciar e terminar antes do desligamento desse computador, porque senão todo o seu processamento ele era perdido. A ideia do John von Neumann era fazer com que esse computador ele pudesse retomar esse processo que estava sendo desenvolvido no computador em um segundo momento, de repente desligando o computador e retomando, ligando ele novamente e retomando de onde ele havia parado. Isso daí é um conceito que a gente já tem hoje com a nossa computação normal, né? Que você está fazendo uma edição, por exemplo, no Word de um documento, de repente você salva esse documento, desliga o computador e dias depois você pode retomar o seu trabalho de onde você havia parado, coisa que não era possível nos primeiros computadores. E foi a ideia de John von Neumann quando ele criou o computador IAS, tá? E aí esses computadores eles já vinham com uma ideia de poder trabalhar com softwares, ou seja, os programas eles não precisavam ser reprogramados toda vez que eles eram utilizados, coisa que no início acontecia. Por isso que o conceito de software lá atrás é meio difícil de ser empregado. E aí, só a gente aqui, né, conceituando o que é software, software nada mais é do que um conjunto de regras que são passadas para o seu computador para que ele execute uma determinada tarefa. Por exemplo, vamos imaginar o uso de uma webcam. Então, o software ele vai requisitar ao hardware o uso desse dispositivo de vídeo para que ele seja habilitado durante um determinado tempo e desligado depois desse tempo de uso. E caso seja necessária uma gravação, essa gravação também é requisitada uma autorização para que acesse a HD. É lógico que eu estou falando aqui de forma grosseira, existem muitos outros processos para que isso ocorra, mas basicamente é isso que acontece. Então, o software nada mais é do que um conjunto de regras para executar uma tarefa que a gente tem. E aí, a gente pode entrar num aspecto muito importante, porque como a gente estava falando desses computadores mais antigos, a gente está falando de computadores que eram movidos à base de válvulas, como a gente conversou na aula passada. Aí lembra que eu falei para vocês que a válvula ela nada mais é do que um dispositivo para administrar a energia dentro de um equipamento eletrônico. Gente, lógico, eu estou colocando aqui conceitos que são conceitos gerais e básicos. Isso daqui não é uma aula de elétrica nem de eletrônica. Muito provavelmente existem outros conceitos aí por trás, mas o que nos interessa nesse momento é saber que a válvula ela administrava energia. Porém, ela emanava muito calor e ela era muito grande. O que acontecia frequentemente é que essas válvulas elas explodiam, elas se chocavam, se danificavam e o computador ele parava de operar. Por isso que os transistores, que são dispositivos muito menores, que emanam muito menos calor e que administram a energia da mesma forma, da mesma maneira, lógico, é o que eu falei para vocês, salvo as especificidades aqui que não nos interessam nesse momento, tá? A gente vai falar apenas de grosso modo de administração de energia, mas o transistor ele conseguia fazer isso de forma mais otimizada. E aí, em 1947, laboratórios Bell e a AT&T começaram a imaginar que os computadores poderiam ser desenvolvidos a partir desses transistores. E eles começaram a ser empregados. O grande problema é o seguinte, era o custo, né? Os transistores eram dispositivos relativamente novos
então havia um custo muito alto para a produção, para, de repente, desenvolver placas de computação integrada, né? Placa de circuito integrado, que é o que a gente tem aqui dessa imagem exemplificando nesse slide. Lógico que essa imagem não representa uma placa, um circuito integrado daquela época. Isso seria um computador moderno, que a gente tem os slots aí. Porém, ela só existe porque realmente o transistor ele existiu e ele possibilitou que essa placa de circuitos integrados ela existisse. Tá? Então, isso é muito interessante, é muito bacana. E aí, quando a gente fala da válvula, né? A válvula tinha vários problemas, mas não eram somente esses problemas que a válvula trazia. A válvula foi justamente o elemento que fez esse termo bug, né, surgir dentro da computação. Então, por exemplo, quando a gente fala que o computador ou o programa não está funcionando, a gente fala, tá bugado e tal, popularmente a gente chama assim, veio desse termo aqui, veio, na verdade, desse problema com as válvulas. Porque as válvulas, além delas fazerem calor, além delas serem grandes, elas atraíam mariposas. Então, as mariposas entravam nos circuitos e realmente faziam com que o computador parasse de funcionar. E aí os técnicos da época falaram, tem um bug ali. E o bug a gente sabe que ele vem do termo em inglês que significa inseto. Então, era um inseto que estava dentro do computador que fazia com que ele não funcionasse. E a partir daí começou a se utilizar esse termo bug sempre que o computador tem alguma pane, alguma coisa, a gente fala que esse computador tem um bug, esse computador está bugado ou coisas do tipo. Não que hoje a gente ainda não, que a gente não tenha mais problemas com insetos dentro de circuitos integrados, a gente tem formigas, vários outros insetos que podem aparecer dependendo da condição e do local onde você deixar o seu computador. Por isso que é muito importante deixar o computador em um local limpo, um local arejado, climatizado, com uma instalação elétrica bem feita para que não haja nenhum tipo de problema e não corra nenhum risco de incêndio ou qualquer outro tipo de problema de segurança aí. Bem, gente, isso daí era uma curiosidade, é muito bacana a gente conhecer essas informações. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só enviar as mensagens lá pelo Google Sala de Aula, ou enviar um e-mail para mim, ou conversar comigo nas nossas aulas remotas que estarão agendadas aí posteriormente. Obrigado, gente. Muito bom. Espero que vocês estudem mais. Abraço, fui, tchau.